Hoje a gente vai fazer o papel de detetive aqui no mercado de ações. O nosso caso, uma empresa que no papel parece barata até demais. A nossa missão é descobrir por quê. Bom, vamos lá. A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é exatamente essa. Pensa bem, como é que uma companhia tão antiga, tão estabelecida, pode parecer tão subvalorizada? Isso já cria um mistério logo de cara. E aqui está a pista principal, o famoso P sobre VP, preço sobre valor patrimonial, em 0,40. O que isso significa na prática? Significa que o mercado está vendendo essa empresa por apenas 40 centavos para cada R$ 1 que ela tem em ativos líquidos. É uma daquelas promoções que fazem a gente desconfiar, né? Parece bom demais para ser verdade. Para a gente entender o hoje, a gente precisa dar uma olhada no ontem. Então a primeira parte da nossa investigação vai focar na história da empresa, para entender o DNA dela. A empresa nasceu lá em Joinville, Santa Catarina, fundada por um imigrante alemão. A gente está falando de um verdadeiro pilar da indústria têxtil do Brasil, uma marca que atravessou gerações e gerações. E essa linha do tempo aqui ilustra muito bem a força dela. A Dollar não é só antiga, ela é, acima de tudo, uma sobrevivente. Passou pelas piores crises econômicas do Brasil, hiperinflação, abertura de mercado, recessão, enquanto muitos concorrentes ficaram pelo caminho. Isso já diz muito sobre a robustez do negócio. Ok, agora vamos entrar na sala de máquinas da companhia para entender como ela de fato ganha dinheiro. O segredo do modelo de negócios da Dollar está aqui, integração vertical. Isso quer dizer que eles controlam tudo, do começo ao fim. Essa é uma vantagem estratégica gigantesca, porque garante a qualidade do produto e ajuda a manter os custos sob controle. É algo muito difícil de um concorrente copiar. E aqui a gente vê o processo em ação. A empresa compra a fibra de algodão e lá na outra ponta entrega um produto prontinho, embalado na prateleira. Isso dá para a Dollar uma autonomia enorme, claro, mas também exige muito capital para manter toda essa estrutura girando. E para onde vai toda essa produção? Bom, a receita é bem diversificada, o que é um ponto positivo. Eles não dependem de um mercado só. Atendem desde o consumidor final com lençóis e toalhas, até outras indústrias que usam os tecidos deles em calçados ou até no setor automotivo. E é aqui que a nossa história tem uma reviravolta. É nesse ponto que as pistas financeiras começam a apontar para direções totalmente opostas. É aqui que nasce o paradoxo que a gente está investigando. Essa frase resume o conflito perfeitamente. De um lado, uma segurança financeira que impressiona. Do outro, uma fraqueza que preocupa. Vamos dar uma olhada nos números para entender isso melhor? Primeira prova, um índice de liquidez de 5,09. Isso aqui é extraordinário. Quer dizer que para cada R$ 1 de dívida de curto prazo, a Dollar tem mais de R$ 5 em ativos de curto prazo. É uma folga financeira imensa. O interessante aqui são as implicações. Uma empresa com esses números é uma verdadeira fortaleza financeira, quase imune a crises. Mas toda essa segurança acaba escondendo um problema bem sério. E aqui está a prova que entra em conflito direto com a anterior. Um retorno sobre o patrimônio, o ROI, de apenas 1,47%. Isso mostra como a empresa tem tido dificuldade em gerar lucro a partir de todos aqueles ativos que ela tem. Esse gráfico mostra bem o tamanho do problema. Dá para ver uma queda vertiginosa na lucratividade nos últimos anos. Aquele motor do lucro que um dia já funcionou bem, hoje está claramente engasgando. E este número negativo coloca o último prego no caixão. A tendência de longo prazo é de queda nos lucros. Não é um problema de um ano só. É uma tendência que já vem de um tempo e que preocupa. E quando a gente compara a Dollar com as concorrentes, o paradoxo fica ainda mais nítido. Olha só a tabela. No quesito preço, o P sobre VP, ela é de longe a mais barata. Em saúde financeira, a mais forte. Mas na margem líquida, ela sofre. Enquanto as outras estão se reestruturando ou se recuperando de dívidas, o problema da Dollar é outro. Ela luta para ser rentável. Então vamos para a parte final para juntar todas as peças e finalmente responder a nossa pergunta inicial. Afinal, o que o mercado está enxergando? Aqui a gente tem um resumo do caso todo. De um lado, os argumentos a favor, que se baseiam nos ativos, na solidez, na história. Do outro, os argumentos contra, que focam na péssima rentabilidade e nos riscos do negócio. E chegamos à conclusão da nossa investigação. Aquele desconto de 60% não é um erro de cálculo do mercado. É uma mensagem bem clara. O mercado olha para essa fortaleza de ativos e duvida que ela consiga, um dia, voltar a gerar lucros de verdade. Isso nos leva a um conceito muito importante em investimentos, a famosa armadilha de valor. Esse é o grande risco aqui.
A ação parece uma pechincha, mas pode ser uma selada se esses problemas de rentabilidade forem permanentes. E a gente termina com a pergunta que fica no ar. Uma pergunta que está no coração de qualquer análise de Deep Value. De um lado, o valor concreto dos ativos. Do outro, a realidade fria dos lucros. Qual dessas duas histórias está contando a verdade sobre o futuro? A resposta para essa pergunta é o que vai definir se isso é uma oportunidade ou uma armadilha.